Oi, eu sou Lohan, eu sou fã de One Piece e esse vídeo não é um pedido de ajuda. Vamos fazer uma tier list de todos os companheiros do Luffy, de todos os Chapéus de Palha? E aí eu vou dar a minha opinião sobre esses personagens pra vocês. Nesse vídeo vai ter spoiler, alguns spoilers do anime, então se você assiste só o live action, não veja esse vídeo. Ou veja também, aí você pega spoiler e aí tudo certo. Simbora. Bom, aqui a gente tem as nossas categorias. A categoria mais alta é Absolute One Piece, que é o Tesouro Maioral. Na nossa segunda categoria tem 3 bilhões de beris, que é atualmente a recompensa que o Luffy está. Meu Deus, é 900. Meu Deus, é muito dinheiro! Na categoria do meio tem 30 milhões de beris, que foi a primeira recompensa que o Luffy recebeu. Abaixo dela, já nas categorias ruins, tem um pastel de um caldo de cana. E a última é Não vale nada, mas eu gosto de você. Bom, vamos começar logo com uma opinião polêmica. Eu vou colocar o Usopp em Não vale nada, mas eu gosto de você. Gente, o Usopp, ele é um personagem que ele foi escrito, obviamente, para ser um alívio cômico. Mas, pra mim, humildemente, ele não funciona como alívio cômico. Talvez ele até funcionasse no início do anime. Mas agora a gente tem o Brook, que é muito engraçado. A gente tem o Frank, que é muito engraçado, que é muito mais engraçado que ele. A gente tem o Chopper também fazendo palhaçada. Então a gente tem muitos alívios cômicos. Sempre que na internet o povo levanta aquela teoria de que ele vai morrer porque ele é relacionado com os gigantes, e os gigantes, a cultura deles é inspirada na mitologia nórdica, de que a pessoa tem que morrer em batalha. Eu sempre fico tipo assim, prometa. Prometa. Porque eu não gosto dele. Eu acho ele chato. Eu acho o sonho dele, em teoria, mais fácil de se conseguir. Eu vou me tornar um valente guerreiro do mar! Chato! Enfim, não gosto do Usopp. Próximo personagem. Ou gosto, né, também, porque o nome da categoria é Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Próximo personagem que eu vou colocar a Robin. A Robin, ela é a minha personagem favorita, a personagem feminina favorita de One Piece. E eu vou colocar ela, eu não vou colocar ela na categoria mais alta, eu vou colocar ela aqui em 3 bilhões de beris. Vou explicar o porquê. Eu gosto muito mais da Robin, tá, quando ela tá separada do Chapéu de Palha. O primeiro arco dela, o arco de Alabasta, o arco que ela ainda está na Baroque Worlds, eu acho ela fantástica. Ela sai quebrando tudo, assassina. Assassino de bebê! Assassino de bebê! Assassino de bebê! Já quando ela entra no Chapéu de Palha, ela já fica mais retraída. Aí daí tem o outro arco do Water 7, onde ela faz parte da CP9, e aí você tem todo o passado dela, e é muito legal também. Aí ela volta pro Chapéu de Palha, volta a ser quase uma coadjuvante. E eu creio que a história da Robin, ela seria muito mais legal se o Oda não tivesse tão fixo essa ideia na cabeça dele de que a mulher precisa estar nesse lugar de ser salva. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse: machista! Se você discorda de mim, é só você reassistir o anime. Todas as personagens femininas que têm alguma relevância pra narrativa da história, elas precisam ser salvas de alguma forma. A Nami precisava ser salva, a Robin precisava ser salva, a Vivi precisa ser salva, a Princesa Shirahoshi, a Sereia, ela precisa ser salva, a Rebeca precisa ser salva. Todas as personagens femininas precisam ser salvas de alguma forma. E todas as que minimamente fogem desse padrão, quase todas, são crianças, mulheres gordas ou vilãs, né? Ou idosas. Sabe o pensamento do pai da Kurina? De que meninas podem vencer de meninos, mas mulheres não podem vencer de homens. Eu acho que esse pensamento também tá na cabeça do Oda. E eu não acho que ele faça isso por machismo, mas simplesmente por esses pensamentos que ele tem internalizados. De que a mulher precisa estar sempre nesse lugar de ser salva, ou que a mulher ela precisa ser sempre magra, ou que a mulher mais velha ela já não tem o mesmo valor de uma mulher nova. Vamos pro próximo. Eu vou colocar agora o Jinbe. O Jinbe, eu vou colocar ele em um pastel e um caldo de cana, porque eu ainda não conheço muito do Jinbe. Ele aparece bastante, mas ele ainda não tem tanto protagonismo quanto os outros, né? Pelo menos até o arco em que eu estou, ele não tem o mesmo protagonismo que os outros.
Eu vou colocar ele aí. Agora, vamos colocar logo um Absolute One Piece. O Zoro, gente. O Zoro está em outro patamar, entendeu? O Zoro está em outro patamar, entendeu? Tanto no live action, tanto no anime. Gente, esse homem, todo mundo faria tudo por ele. É brincadeira. Vamos pro próximo. Eu vou colocar o Frank também em Absolute One Piece, porque eu gosto muito dele, eu gosto da história dele, e eu acho ele engraçado. Tá lá. Agora, o Tony Chopper. O Tony Chopper, eu gosto muito dele, mas eu sinto que ele também fica nesse lugar de coadjuvante muitas vezes, ou de ser simplesmente o pet da equipe, sendo que ele tem muito potencial, sabe? Então eu vou colocar ele em 3 bilhões de beris. Gosto dele, médico, os escambau. Agora vamos colocar o Brook. O Brook, eu também vou colocar ele em 3 bilhões de beris. Porque eu também gosto muito dele, eu acho ele engraçado. Tirando quando ele fica mandando o povo mostrar a calcinha pra ele. Ai, eu achei tão bobo. Os outros momentos eu acho ele muito engraçado. Quando ele faz piadas como... Tipo, isso arrepiou os pelos do meu corpo, mas eu não tenho pelos nem corpo. Isso é o olho da cara, mas eu não tenho cara e nem olho. Desse jeito, eu amo essas piadas que ele faz. Eu não tenho olhos para as pessoas bonitas como você, sabia? Ué, claro, como sou um esqueleto, não tenho olhos. E eu... E agora, eu vou colocar, no 30 milhões de beris, eu vou colocar o Sanji. O Sanji, ele é um personagem que muita gente gosta muito, mas eu particularmente não gosto muito dele, porque pra mim existem algumas atitudes que ele faz que soam como muita incoerência. Tipo, ele tem essa coisa de ser muito cavalheiresco e nem bater nas mulheres, mas, por exemplo, quando ele recebe o poder lá de ficar invisível, a primeira coisa que ele faz é pensar em ir ver a mulher nua tomando banho, entendeu? Então esse tipo de coisa me incomoda um pouco no personagem. E ele também tem esse estereótipo de anime, que a gente vê muito em anime, de sangrar o nariz quando vê uma mulher bonita. Enfim, não é o que me pega. Eu sei que é feito para pessoas mais jovens. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Mas não é o que me pega. E eu vou colocar a Nami também na mesma categoria que o Sanji. Pra mim, a Nami, ela é muito legal. Ela não tá no outro patamar dos outros, nem de poder físico, nem de nada. Mas ela é muito legal porque ela é... Sabe quando tem essas brincadeiras de adolescente? Que fica fazendo perguntas tipo, qual superpoder você gostaria de ter? O que você faria se você acordasse com o corpo de outro gênero? A Nami, ela é um heterotop, né? Ela é tudo que um heterotop diz que faria no corpo de uma mulher. Ela adora o corpo dela, ela usa roupas super curtas, ela coloca os homens pra lutar por ela mete a porrada nos homens e depois fala que, não, vocês não podem me triscar porque eu sou mulher. Ela é muito engraçada, gosto dela. Mas pra mim ela tá no mesmo patamar da Robin, de muitas vezes ser apenas um coadjuvante. E a gente sabe que mulheres fisicamente são mais fracas do que homens. Peraí, gente, sem militância aqui também. Mas aqui é ficção. Então se eu posso ver a Mulher Maravilha derrubando caras 5 vezes maiores que ela... Eu quero ver a Nami e a Robin também derrubando caras 5 vezes maiores que ela. E por último, vamos colocar o Luffy. Aí, pra onde vocês acham que o Luffy vai? Para a gravação. O Luffy do live action, eu gosto muito dele. Foi graças a ele que eu fui assistir o One Piece, o anime. Mas o Luffy do anime, ele me causa muita agonia. Porque ele me tira muito da suspensão da descrença. Porque eu só olho e eu penso, não é possível que exista alguém assim. Não é possível que exista alguém que faça isso. Porque sempre que estão explicando algum plano ou alguma coisa importante, ou pela Nami, ou agora, né, que eles estão nessa aliança, que eles estavam com essa aliança com o Lau. Sempre que eles estão explicando alguma coisa importante, sempre que eles estão contando alguma coisa do passado, ele tá dormindo ou ele tá pensando em carne, ele não mede as consequências do que ele faz, dos seus atos. E eu sinto que o Oda, ele foi deixando o Luffy cada vez mais bobão, sabe? Tipo, quando você olha as primeiras lutas que ele venceu, mesmo que ele venceu sim com um pouco do poder do protagonismo, mas ele venceu com muita estratégia,
né? Até quando ele tá lutando contra o Tritão lá, que mantinha a Nami de refém, ele tem esse momento de insight, de entender, eu não sou tão forte quanto ele, então eu vou destruir o que é importante pra ele, eu vou destruir o Arlong Park. E esse é um pensamento que depois, sei lá em Pearl Down, nem passa pela cabeça dele. Tipo, ele tá lutando contra um cara que literalmente se transforma em um dragão de veneno, e ele não para pra pensar, eu não sou tão forte quanto ele. Ele continua indo pra cima. Então tem vários momentos que eu sei que, tipo, não, isso é impossível de existir alguém assim. Por isso ele vai ficar aí. Não gosto de muitas atitudes dele, me dá muita agonia ele. E por isso ele vai ficar em um pastor mercadicano. Mesmo ele sendo a razão disso tudo existir. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bom, a minha tier list ficou assim. Eu vou deixar o link da tier list aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo. E aí vocês podem fazer essa tier list também. Bom, se você quiser ver a minha opinião sobre a segunda temporada do live action de One Piece, vai ter aqui do lado. E se inscreve nesse canal, deixa um gostei, tudo aquilo que vocês já sabem. E até o próximo vídeo. Tchau!